Projeto de lei da dosimetria da pena, ou redução da dosimetria da pena. Vamos entender isso? Bora lá. Ele é constitucional ou inconstitucional? Vou explicar, mas com calma. Agora é para você entender o tema. Para o OAB e concurseiro, porque esse tema vai cair no concurso, eu gravo um outro vídeo depois. Então vamos só entender. Foi feito um projeto de lei. Esse projeto de lei inicialmente era para anistia do pessoal que participou dos atos antidemocráticos. Ele foi alterado na Câmara dos Deputados e os deputados chegaram com um projeto final que alterava a lei de execução penal, ou seja, a forma como se executa a pena das pessoas que já foram condenadas. Ele faz uma alteração substancial. Né? Eu fiz até um quadrinho aqui em que eu coloquei na primeira coluna a lei, projeto de lei da Câmara e projeto de lei do Senado. Sempre deixo a dica, isso é uma boa forma de estudar quando você tem coisas parecidas. Olha só, antes eu tinha progressão 16% do cumprimento sem violência. Com violência, 25% se primário e se reincidente, 30%. A Câmara dos Deputados altera isso e ela traz uma previsão diferente. Ela coloca um sexto geral e aí para o primário com violência ela coloca 25%, mas ela coloca dos crimes do título 1 e 2. E para o reincidente continua 30%, mas pros crimes do título 1 e 2. Título 1 do Código Penal são os crimes contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto. Título 2, crimes contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão. O que está falando nesse projeto de lei? Que quando tiver violência e for um crime contra a vida ou contra o patrimônio, essa reincidência é maior. E o que ele está falando, que a gente chama de contrário senso, ou seja, a leitura é que se não for 1 e 2, a progressão é geral. E por que isso é importante? Porque os crimes contra o Estado Democrático, eles estão no capítulo 12, no título 12, desculpa. Então eles não teriam essa resistência, ou seja, eles cairiam na vala de um sexto. Então teria uma forma mais fácil de cumprimento. Tá? É muito menor do que o 25% e 30%. Então essa é a grande alteração, que realmente eles vão ficar menos tempo no regime fechado e tal, aquela coisa toda. Bom, esse projeto é aprovado na Câmara e vai para o Senado. Professor, por que ele vai para o Senado? Processo legislativo. Ele fala o passo a passo de como se aprovar uma lei. Ah, professor, isso é uma mera formalidade. Calma, não é. Né? Por que existe o processo legislativo? Para evitar um tratamento diferenciado. Ou seja, qualquer projeto de lei, independentemente se é do lado amarelo, do lado azul, do lado verde, ele segue o mesmo trâmite, é aprovado do mesmo jeito. Veja só, se eu for avaliar um aluno e eu avaliar um aluno de um processo diferente do outro, há uma injustiça ali, né? Porque é a mesma situação, ou pelo menos no primeiro momento. Quando eu garanto que tem o mesmo processo de avaliação, né, eu vou evitar esse abuso de poder. O devido processo legal é intimamente ligado à democracia, tanto no judiciário quanto na legislação. Então, obrigatoriamente, foi aprovado na Câmara, como a nossa federação é bicameral, vai da Câmara, vai para o Senado, e o Senado tem que aprovar. Se ele aprovar, vai para veto ou sanção do presidente. Se ele rejeitar, não vai para o veto ou sanção, mas se ele emendar, ou seja, se ele alterar, a Constituição fala que ele tem que devolver para a Câmara dos Deputados. E aqui está a pegadinha, o Senado Federal alterou o projeto. Ele pegou e falou assim, olha, o legislador lá, o cara que fez o projeto mandou mal. Por que ele mandou mal? Porque tem vários crimes com violência que estão fora do título 1 e 2. Então, vou dar alguns exemplos. Favorecimento à prostituição, rufianismo, coação no curso do processo, uso de violência contra licitante. Então, vamos pensar no favorecimento à prostituição. Se eu, por exemplo, usar da grave ameaça ou da violência para obrigar alguém a se prostituir, pela essa leitura do artigo, não teria essa progressão de pena tão alta. Por quê? Porque ele falou só títulos 1 e 2, e esse crime está no título 6 dos crimes contra a dignidade sexual. Então o parlamentar lá, do senador, ele falou assim, olha, errou, porque o projeto de lei queria só mudar, alterar, né, para o pessoal dos atos antidemocráticos. Ele acabou alterando um monte de gente que estava fora disso. E por isso ele fez uma alteração. Ele colocou 25% primário, mais violência, mas colocou salvo do título 4. Desculpa, do título 12. Se ele tirou o título 12, o que ele está falando? Ele está falando que se aplica a todo mundo que usa de violência ou grave ameaça, todo crime, inclusive o favorecimento da prostituição, exceto os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Só que, basicamente, ele alterou o projeto de lei. Só que ele não devolveu para a Câmara. O Senado não devolveu. Ele mandou para o presidente vetar ou sancionar. Tecnicamente, isso se chama inconstitucionalidade formal, descumprimento do processo legislativo. E se é inconstitucional, essa lei é aprovada, ela pode até começar a valer, mas vai ser feita uma ação de controle de constitucionalidade e o STF vai declarar a inconstitucionalidade dela, que é basicamente falar que é como se ela não existisse. Ah, professor, isso é tão simples? Não é. O que entendeu o parlamentar que fez essa alteração? Ele falou assim, olha,
Eu não mudei o conteúdo material, eu mandei só a clareza e a redação. Não me parece ser isso, porque mudou muito, né? Porque alguns crimes não estavam e agora estão. Né? Então, provavelmente, se passar desse jeito, mesmo com o veto aí do presidente, ela já teria uma inconstitucionalidade formal. E o presidente vetou por inconstitucionalidade formal também, porque ele também vetou por material. E agora o que vai acontecer, professor? Volta para o Congresso aprovar, depois eu explico isso no vídeo, porque esse aqui está enorme. Tchau, bem-vindo, né, de volta das férias, tchau.